Minha esposa foi envenenada no dia do nosso casamento, desmaiou e morreu. Foi a família dela que a envenenou. A pequena cidade de Alau vibrava com alegria e entusiasmo. A pequena e movimentada cidade era conhecida por seus mercados coloridos, povo amigável e ricas tradições. Hoje era um dia especial para o Sr. Zuko e Tamala. Era o dia do casamento deles. O sol brilhava intensamente, e o céu estava num tom perfeito de azul. A igreja estava decorada com lindas flores e fitas coloridas. Amigos e familiares se reuniram para celebrar o amor entre Zuko e Tamala. O casal estava junto há anos, e todos sabiam o quanto se adoravam. Tamala estava deslumbrante em seu vestido branco, e Zuko não conseguia parar de sorrir para sua linda noiva. A cerimônia começou, e tudo parecia perfeito. O pastor Chris, um homem bondoso e sábio que conhecia ambas as famílias há anos, conduziu os votos. Zuko e Tamala trocaram alianças, prometendo amar e cuidar um do outro para sempre. A congregação aplaudiu, e os recém-casados deram seu primeiro beijo como marido e mulher. Após a cerimônia, todos se dirigiram para a área da recepção. As mesas estavam repletas de comidas deliciosas, e o riso enchia o ar. A família de Tamala estava lá, incluindo sua mãe Momonakato e sua irmã mais velha Naila. Ambas usavam vestidos combinando e pareciam felizes ao parabenizar o casal. Enquanto a celebração continuava, Tamala e Zuko dançavam sob o sol quente. Eles riam e giravam, cercados por seus entes queridos. Era um dia com o qual ambos sonharam, e parecia que nada poderia dar errado. Mas às vezes, as coisas não são como parecem. Sem que o feliz casal soubesse, uma nuvem sombria pairava sobre a celebração. Escondido sob os sorrisos e risadas, um plano sinistro se desenrolava, um que mudaria tudo. A festa estava a todo vapor, e todos estavam se divertindo muito. A música tocava e as pessoas dançavam, aproveitando a comida e a bebida deliciosas. Tamala e Zuko não poderiam estar mais felizes enquanto circulavam entre os convidados, sentindo o amor e a alegria ao seu redor. Com o passar do dia, Tamala decidiu fazer uma pausa e sentar-se com sua família. Momonakato e Naila a receberam de braços abertos, oferecendo-lhe uma bebida especial que haviam preparado. Para a noiva linda, disse Momonakato com um sorriso caloroso, entregando o copo a Tamala. Tamala tomou um gole, grata pelo gesto. Mas, enquanto bebia, algo não parecia certo. Ela começou a se sentir tonta e sua visão ficou turva. O mundo ao seu redor começou a girar, e ela lutou para se manter de pé. Zuko notou Tamala cambaleando e correu para o seu lado. Tamala, você está bem? Ele perguntou, sua voz cheia de preocupação. Mas antes que ela pudesse responder, Tamala desabou em seus braços, inconsciente. O pânico se espalhou pela multidão enquanto as pessoas corriam para ajudar. O pastor Chris veio rapidamente, seu rosto cheio de preocupação. Precisamos levá-la para o hospital. Ele gritou e, com a ajuda de alguns outros, eles levaram Tamala para um carro. O coração de Zuko batia forte no peito enquanto corriam para o hospital, o medo dominando completamente. O que tinha acontecido com sua amada esposa? Ela estava bem há poucos momentos. Ele segurou a mão dela com força, rezando em silêncio para que ela acordasse. Quando chegaram ao hospital, médicos e enfermeiros rapidamente levaram Tamala para dentro, deixando Zuko esperando ansiosamente. O tempo parecia se arrastar enquanto ele andava de um lado para o outro na sala de espera, cercado por amigos e familiares preocupados. Todos esperavam por boas notícias, mas no fundo, uma sensação de pavor pairava no ar. O hospital estava silencioso, e Zuko sentou-se na sala de espera, sua mente acelerada com medo e preocupação. Amigos e familiares o cercavam, oferecendo apoio e conforto, mas nada podia aliviar o nó de medo em seu estômago. Depois do que pareceu uma eternidade, o médico se aproximou de Zuko, sua expressão séria. Senhor Zuko, ele começou gentilmente. Sinto muito, mas fizemos tudo o que podíamos. Tamala não resistiu. O mundo de Zuko desabou naquele momento. As palavras ecoavam em sua mente, e ele sentiu como se o chão tivesse sido puxado debaixo de seus pés. Sua amada Tamala, o amor de sua vida, se fora. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ele lutava para processar a notícia devastadora. Amigos e familiares se reuniram ao redor, oferecendo suas condolências, mas Zuko se sentia anestesiado. Como isso pôde ter acontecido? Apenas algumas horas atrás, eles estavam dançando e rindo, cheios de esperança e sonhos para o futuro. O pastor Chris sentou-se ao lado de Zuko, colocando uma mão reconfortante em seu ombro.
Estamos todos aqui por você, Zuko, disse ele suavemente. Tamala era uma pessoa maravilhosa, e todos nós sentiremos muito a falta dela. Com o passar das horas, Zuko lutava para aceitar a perda. Memórias de Tamala enchiam sua mente desde o primeiro encontro até o dia alegre do casamento. Tudo parecia tão surreal, e ele não conseguia entender por que ela havia sido tirada dele tão de repente. Ao cair da noite, Zuko sentou-se sozinho, perdido em seus pensamentos. Seu coração doía de luto, mas por baixo da tristeza, uma semente de dúvida começou a crescer. Algo sobre o colapso súbito de Tamala não lhe parecia certo. Ele se lembrou da bebida que a família dela lhe dera pouco antes de ela passar mal, e uma sensação de inquietação tomou conta dele. Zuko decidiu que precisava de respostas. Ele não conseguia afastar a sensação de que algo mais sinistro estava em jogo. Determinado a descobrir a verdade, ele resolveu descobrir o que realmente aconteceu com sua esposa no dia do casamento. Os dias seguintes à morte de Tamala foram um borrão de luto e confusão para Zuko. Ele lutava para entender a tragédia, seu coração pesado de tristeza. Mas em meio à dor, a sensação incômoda de que algo não estava certo continuava a assombrá-lo. Zuko decidiu visitar o pastor Chris, esperando por orientação e apoio. O pastor sempre fora um amigo de confiança, e Zuko acreditava que ele poderia ajudar a desvendar o mistério em torno da morte de Tamala. O pastor Chris recebeu Zuko em sua casa, oferecendo-lhe um lugar para sentar e uma xícara de chá. Sinto muito pela sua perda, Zuko, disse ele gentilmente. Tamala era uma mulher maravilhosa e fará muita falta. Obrigado, pastor, respondeu Zuko. Sua voz estava embargada de emoção. Eu simplesmente não consigo afastar a sensação de que algo não está certo. Tamala estava bem em um momento e se foi no outro. Eu preciso saber o que aconteceu. O pastor Chris ouviu atentamente enquanto Zuko explicava suas suspeitas sobre a bebida que Tamala havia recebido. A expressão do pastor ficou séria ao considerar a possibilidade. É importante confiar nos seus instintos, Zuko. Se você acredita que há mais nisso, devemos investigar mais a fundo. Juntos, eles decidiram ir ao hospital para falar com os médicos que trataram de Tamala. Talvez houvesse algo no laudo médico que pudesse fornecer uma pista. Zuko sentiu um vislumbre de esperança, determinado a descobrir a verdade. No hospital, eles se encontraram com a doutora Mani, que estava de plantão no dia em que Tamala foi internada. Sinto muito pela sua perda, Sr. Zuko, disse ela com compaixão. O caso de Tamala foi incomum, e fizemos tudo o que podíamos para salvá-la. Zuko explicou suas suspeitas sobre a bebida, e a doutora Mani concordou em revisar os prontuários médicos. Após examinar o arquivo, ela franziu a testa. Havia vestígios de uma substância tóxica em seu sistema, algo que não conseguimos identificar na época. É possível que ela tenha sido envenenada. A revelação atingiu Zuko como um soco no estômago. Envenenada? Quem faria uma coisa dessas? E por quê? O pastor Chris colocou uma mão tranquilizadora no ombro de Zuko, compartilhando seu choque e determinação em encontrar a verdade. Com essa nova informação, Zuko sabia que precisava cavar mais fundo. Ele não descansaria até descobrir a verdade sobre o que aconteceu com sua amada Tamala. Mal sabia ele que as respostas que procurava revelariam segredos mais sombrios do que ele jamais poderia imaginar. A mente de Zuko fervilhava de perguntas enquanto ele deixava o hospital com o pastor Chris. Envenenada. A palavra ecoava em seus pensamentos, trazendo consigo uma tempestade de emoções. Quem poderia ter feito isso com Tamala e por quê? Quanto mais ele pensava sobre isso, mais determinado ficava a descobrir a verdade. Eles decidiram visitar a casa da família de Tamala, na esperança de encontrar respostas. Momona Kato e Naila pareciam tão felizes no casamento, mas agora Zuko não podia deixar de se perguntar se elas sabiam mais do que estavam deixando transparecer. A casa estava silenciosa quando chegaram, a atmosfera pesada com um ar de segredo. Momona Kato os recebeu na porta, sua expressão indecifrável. Zuko, pastor Chris, o que os traz aqui? Perguntou ela, sua voz calma e contida. Estamos aqui para falar sobre Tamala, disse Zuko, tentando manter a voz firme. Há algo que precisamos saber sobre a morte dela. Os olhos de Momona Kato se estreitaram ligeiramente, mas ela assentiu e os conduziu para dentro. Eles se sentaram na sala de estar, a tensão no ar era palpável. Naila se juntou a eles, seu olhar desconfiado enquanto se sentava ao lado da mãe. Falamos com os médicos, começou Zuko, seu coração batendo forte. Eles encontraram vestígios de veneno no sistema de Tamala.
Precisamos saber se vocês têm alguma ideia de como isso pode ter acontecido. Momonakato e Naila trocaram um olhar rápido, suas expressões cuidadosamente guardadas. Não temos ideia, disse Momonakato suavemente. Tamala era nossa filha e nós a amávamos. Nós nunca faríamos nada para machucá-la. Zuko estudou seus rostos procurando por qualquer sinal de engano. Mas ambas eram hábeis em esconder seus verdadeiros sentimentos, e ele não conseguia dizer se estavam sendo honestas ou não. Frustração e raiva borbulhavam dentro dele, mas ele se forçou a permanecer calmo. O pastor Chris interveio gentilmente. Não estamos acusando ninguém, Momonakato, só queremos entender o que aconteceu. Se vocês sabem de alguma coisa, agora é a hora de falar. Naila se mexeu em seu assento, seus olhos dardejando nervosamente. Nós não sabemos de nada, insistiu ela. Tamala era nossa irmã. Estávamos felizes por ela e por Zuko. O coração de Zuko doía com dúvida e confusão. Elas estavam dizendo a verdade ou escondendo algo? A incerteza o corroía, deixando-o mais determinado do que nunca a descobrir o que realmente aconteceu. Ao saírem da casa, Zuko não conseguiu afastar a sensação de que havia mais na história. As reações de Momonakato e Naila foram muito suaves, muito ensaiadas. Algo estava errado, e ele estava determinado a descobrir a verdade, custe o que custar. A mente de Zuko era um turbilhão de emoções enquanto ele e o pastor Chris deixavam a casa da família de Tamala. As respostas tranquilas de Momonakato e Naila apenas aprofundaram suas suspeitas. Ele não conseguia afastar a sensação de que elas estavam escondendo algo importante. Enquanto caminhavam pelas ruas silenciosas da cidade de Alau, o pastor Chris se virou para Zuko. Há algo que preciso te dizer, disse ele, sua voz baixa e séria. Eu ouvi rumores sobre a família de Tamala, sussurros de práticas obscuras. Zuko olhou para o pastor Chris, seu coração acelerado. O que você quer dizer? Existem rumores há anos, explicou o pastor Chris. Algumas pessoas na cidade de Alau acreditam que Momonakato e Naila estão envolvidas com bruxaria. Dizem que elas usaram magia negra para ganho pessoal, embora ninguém nunca tenha conseguido provar. A revelação causou um arrepio na espinha de Zuko. Bruxaria. Poderia ser verdade? Parecia inacreditável, mas a possibilidade pairava em sua mente. Ele sempre soube que a cidade de Alau era um lugar de antigas tradições e crenças, mas nunca imaginou que algo assim pudesse estar ligado à família de Tamala. Você acha que elas poderiam ter envenenado Tamala? Perguntou Zuko, sua voz tremendo com uma mistura de medo e raiva. Eu não sei, admitiu o pastor Chris, mas é algo que precisamos considerar. Se elas estão envolvidas com bruxaria, é possível que tivessem um motivo. A mente de Zuko disparou com possibilidades. A família de Tamala tinha ciúmes de sua felicidade? Elas viam o casamento dela com ele como uma ameaça ao seu poder ou status. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais percebia que precisava investigar mais a fundo. Precisamos encontrar provas, disse Zuko, determinado. Se elas estão envolvidas com bruxaria e envenenaram Tamala, precisamos desmascará-las. O pastor Chris assentiu em concordância. Devemos ter cuidado, Zuko. Se esses rumores forem verdadeiros, confrontá-las pode ser perigoso. Apesar dos riscos, Zuko sabia que não poderia descansar até descobrir a verdade. Ele devia a Tamala descobrir o que aconteceu e levar os responsáveis à justiça. Ao cair da noite sobre a cidade de Alau, Zuko e o pastor Chris começaram a traçar um plano. Eles precisariam reunir evidências e falar com outras pessoas que pudessem saber mais sobre os segredos sombrios que se escondiam sob a superfície da cidade aparentemente pacífica. Determinado a descobrir a verdade sobre a morte de Tamala, Zuko e o pastor Chris decidiram investigar mais a fundo os rumores em torno de Momonakato e Naila. Se houvesse alguma verdade nos sussurros de bruxaria, eles precisavam encontrar evidências. A primeira parada foi visitar um velho amigo do pastor Chris, um ancião chamado Babel. Babel era conhecido na cidade de Alau por seu conhecimento da história da cidade e de seus segredos ocultos. Se alguém soubesse sobre os rumores, seria ele. Babel os recebeu em sua casa modesta, seus olhos sábios os observando atentamente. Eu soube do falecimento de Tamala, disse ele suavemente. É uma perda terrível. Obrigado, Babel, respondeu Zuko. Precisamos da sua ajuda. Existem rumores sobre Momonakato e Naila. As pessoas dizem que elas estão envolvidas com bruxaria. Você sabe algo sobre isso? Babel suspirou, recostando-se na cadeira. Os rumores existem há anos, admitiu ele.
Momonakato e Naila sempre foram secretas, mantendo-se isoladas. Alguns dizem que elas possuem poderes sombrios, usando-os para ganho pessoal. O coração de Zuko bateu forte enquanto Babel falava. Você acha que elas poderiam ter machucado Tamala? É possível, disse Babel, pensativo. Mas tenha cuidado, Zuko. Se elas estão envolvidas com bruxaria, confrontá-las pode ser perigoso. Elas podem ter aliados que as protegerão. Zuko assentiu, entendendo os riscos envolvidos. Mas ele não podia deixar o medo impedi-lo de buscar justiça para Tamala. Ele precisava saber a verdade, não importava o custo. Obrigado, Babel, disse o pastor Chris, levantando-se. Teremos cuidado. Ao saírem da casa de Babel, Zuko sentiu uma mistura de medo e determinação. Os rumores de bruxaria eram perturbadores, mas ele não podia ignorá-los. Ele precisava encontrar provas, algo que revelasse a verdade sobre a morte de Tamala. Juntos, Zuko e o pastor Chris começaram a montar um plano. Eles precisariam falar com outras pessoas que pudessem saber mais sobre os segredos sombrios que se escondiam na cidade de Alau. Se conseguissem reunir evidências suficientes, poderiam confrontar Momonakato e Naila, forçando-as a revelar a verdade. A cada passo, Zuko se sentia mais perto de desvendar o mistério em torno da morte de Tamala. Mas ele sabia que o caminho à frente estaria cheio de perigo e incerteza. Ele precisaria ser forte, não apenas por si mesmo, mas pela memória de Tamala. Com determinação renovada, Zuko e o pastor Chris partiram para reunir evidências que provariam a verdade por trás dos rumores de bruxaria em torno de Momonakato e Naila. Eles sabiam que seria desafiador, mas estavam resolvidos a descobrir os segredos que se escondiam na cidade de Alau. A primeira parada foi visitar uma mulher chamada Amina, conhecida por seu conhecimento do folclore e das tradições locais. Amina viveu na cidade de Alau a vida inteira e ouviu inúmeras histórias sobre o passado da cidade. Amina, precisamos da sua ajuda, começou o pastor Chris, explicando suas suspeitas sobre Momonakato e Naila. Amina ouviu atentamente, assentindo enquanto absorvia a informação. Eu também ouvi os rumores, admitiu ela. As pessoas dizem que Momonakato e Naila praticam bruxaria há anos. Acredita-se que elas usaram seus poderes para prejudicar aqueles que as contrariaram. Você conhece alguém que teve experiências diretas com elas? Perguntou Zuko, ansioso por qualquer pista. Existem alguns, disse Amina, pensativa. Mas eles têm medo de falar. Momonakato e Naila são poderosas, e elas têm um jeito de fazer as pessoas desaparecerem. A revelação causou um arrepio na espinha de Zuko. Os riscos eram maiores do que ele imaginava. Se Momonakato e Naila estivessem realmente envolvidas com bruxaria, eram adversárias perigosas. Amina continuou. Há um velho chamado Kofi que afirma tê-las visto realizando rituais na floresta. Ele pode estar disposto a falar se sentir seguro. Zuko e o pastor Chris agradeceram a Amina pela ajuda e partiram para encontrar Kofi. Eles sabiam que era uma aposta arriscada, mas tinham que tentar. Kofi morava nos arredores da cidade, em uma pequena casa desgastada cercada por uma mata densa. Quando chegaram, Kofi os recebeu com desconfiança, seus olhos cautelosos. Mas quando o pastor Chris explicou o propósito deles, a expressão de Kofi se suavizou. Eu vi coisas, admitiu ele em voz baixa. Momonakato e Naila têm um lugar secreto na floresta onde realizam seus rituais. Eu as vi cantando e dançando ao redor de uma fogueira, invocando espíritos sombrios. Zuko sentiu uma onda de esperança. Essa era a evidência de que precisavam, mas era crucial agir com cuidado. Se Kofi estivesse disposto a testemunhar, eles poderiam expor a verdade sobre Momonakato e Naila. Você vai nos ajudar? Perguntou Zuko, sua voz cheia de urgência. Kofi hesitou, o medo tremeluzindo em seus olhos. Eu vou ajudar, disse ele finalmente, sua voz firme. Mas vocês devem prometer me proteger. Elas virão atrás de mim se descobrirem. Zuko e o pastor Chris garantiram a Kofi que o manteriam seguro. Com seu testemunho, eles estavam um passo mais perto de descobrir a verdade sobre a morte de Tamala e levar os responsáveis à justiça. Armados com o testemunho de Kofi e o conhecimento dos rituais secretos de Momonakato e Naila, Zuko e o pastor Chris sabiam que era a hora de confrontá-las. Os riscos eram altos, mas eles estavam determinados a expor a verdade e buscar justiça para Tamala. Eles decidiram reunir um pequeno grupo de amigos de confiança que poderiam ajudá-los a confrontar Momonakato e Naila.
Entre eles estavam Amina e Baba Eu, que ambos entendiam os riscos envolvidos, mas estavam comprometidos em ajudar Zuko a descobrir a verdade. Enquanto o sol se punha sobre a cidade de Alau, o grupo se dirigiu à casa de Momonokato. O ar estava tenso com a expectativa, e o coração de Zuko batia forte no peito. Ele sabia que esse confronto poderia ser perigoso, mas não podia recuar agora. Momonokato e Nayla estavam esperando por eles, suas expressões frias e calculistas. "O que vocês querem?" exigiu Momonokato, seus olhos se estreitando com suspeita. "Nós sabemos a verdade", disse Zuko, sua voz firme apesar do nervosismo. "Sabemos sobre a bruxaria e o veneno. Temos testemunhas que podem depor." Os olhos de Momonokato brilharam de raiva e a expressão de Nayla escureceu. "Vocês não têm provas", zombou Nayla, sua voz escorrendo desprezo. "Temos o suficiente", disse o pastor Chris firmemente. "Kofi viu vocês realizando rituais na floresta. Ele está disposto a testemunhar." Por um momento o silêncio pairou no ar, denso de tensão. Momonokato e Nayla trocaram um olhar, suas expressões indecifráveis. Então, lentamente Momonokato começou a rir, um som baixo e arrepiante que causou calafrios na espinha de Zuko. "Vocês acham que podem nos parar?" disse Momonokato, sua voz carregada de ameaça. "Somos mais poderosas do que vocês podem imaginar. Vocês não são nada para nós." Mas Zuko manteve-se firme, sua determinação inabalável. "Vocês podem ser poderosas, mas não são intocáveis", disse ele. "Nós vamos expor vocês pelo que fizeram, e vocês enfrentarão as consequências." O confronto se intensificou quando Momonokato e Nayla começaram a cantar, suas vozes subindo em uma harmonia estranha e de outro mundo. O ar crepitava com energia, e Zuko sentiu uma onda de medo. Mas ele sabia que não podia recuar agora. Com o apoio do pastor Chris e de seus amigos, Zuko continuou, recusando-se a deixar que Momonokato e Nayla os intimidassem. Eles haviam chegado longe demais para voltar atrás e estavam determinados a ver a justiça ser feita. À medida que o confronto atingia seu auge, Zuko percebeu que o poder da verdade e da união poderia enfrentar até mesmo as forças mais sombrias. Com coragem e determinação, eles levariam Momonokato e Nayla à justiça e honrariam a memória de Tamala. Enquanto Momonokato e Nayla continuavam seu canto arrepiante, Zuko sentiu o ar ao redor deles ficar pesado de tensão. O confronto havia chegado a um ponto crítico, e estava claro que elas não parariam por nada para manter seu controle sobre a cidade de Alau. Mas Zuko e o pastor Chris não estavam sozinhos. Seus amigos estavam com eles, unidos em sua busca por justiça. Eles sabiam que tinham o poder da verdade ao seu lado e se recusaram a ser intimidados pelas forças sombrias contra eles. Quando as vozes de Momonokato e Nayla atingiram um crescendo, o pastor Chris deu um passo à frente. Sua voz calma e firme. "Nós nos opomos a vocês em nome da verdade e da justiça", declarou ele. Suas palavras carregavam um peso que parecia cortar a tensão no ar. Zuko se juntou a ele, extraindo força de sua união. "Vocês não podem escapar das consequências de suas ações", disse ele. Sua voz resoluta. "Sabemos o que vocês fizeram, e vamos garantir que a justiça seja feita." A risada de Momonokato e Nayla se desfez, substituída por uma fúria fria. "Vocês ousam nos desafiar?" sibilou Momonokato, seus olhos ardendo de raiva. "Vocês vão se arrepender disso." Mas Zuko e o pastor Chris mantiveram-se firmes, sua determinação inabalável. Eles haviam chegado longe demais para voltar atrás agora, e sabiam que tinham o poder de uma verdade superior ao seu lado. Quando o confronto atingiu seu auge, o pastor Chris começou a orar. Suas palavras carregavam um poder espiritual que parecia encher o ar. "Senhor, pedimos sua proteção e orientação", entoou ele. Sua voz cheia de convicção. "Ajude-nos a trazer a verdade à luz e proteja-nos daqueles que procuram fazer o mal." Zuko se juntou à oração, sentindo uma onda de força e resolução. Ele sabia que não estavam sozinhos nesta batalha e que o poder da fé e da união poderia superar até mesmo as forças mais sombrias. Quando o pastor Chris concluiu sua oração, um estranho silêncio caiu sobre a cena. Os olhos de Momonokato e Nayla se arregalaram em choque, como se tivessem sido atingidas por uma força invisível. Por um momento, o ar pareceu tremeluzir com uma energia de outro mundo. Então, sem aviso, Momonokato e Nayla desabaram no chão, seus corpos convulsionando como se tomados por um poder invisível. O grupo observou em silêncio atordoado, seus corações batendo com uma mistura de medo e admiração. Zuko sabia que haviam testemunhado algo extraordinário.
algo além de sua compreensão. A maldição que Momonakato e Naila tentaram lançar se voltou contra elas, de uma forma que desafiava a explicação. Quando a poeira baixou, Zuko percebeu que o poder da verdade e da união havia prevalecido. Eles haviam enfrentado a escuridão e saído vitoriosos. E haviam feito isso juntos. Com o perigo passado, Zuko sentiu uma sensação de paz e resolução. Eles haviam honrado a memória de Tamala e levado justiça àqueles que a prejudicaram. E ao fazer isso, haviam forjado um laço que perduraria. Um testamento ao poder da fé e do amor. Quando a poeira baixou e a tensão no ar se dissipou, Zuko estava em meio às consequências do confronto com Momonakato e Naila. A percepção de que eles haviam enfrentado e superado uma força das trevas era ao mesmo tempo fortalecedora e humilhante. O povo da cidade de Alau começou a se reunir, atraído pela comoção e pelos estranhos eventos que haviam ocorrido. A notícia do confronto se espalhou rapidamente, e sussurros de bruxaria e magia negra encheram o ar. Era uma história que seria contada e recontada por gerações. Um conto de coragem e do triunfo do bem sobre o mal. Zuko sentiu uma mistura de emoções ao refletir sobre a jornada que os levará a este momento. A perda de Tamala ainda era uma ferida que doía profundamente dentro dele. Mas ele sabia que eles haviam honrado sua memória ao descobrir a verdade. Eles haviam enfrentado a escuridão de frente e saído mais fortes por isso. O pastor Chris colocou uma mão tranquilizadora no ombro de Zuko. Sua expressão era de compreensão e apoio. Você demonstrou grande coragem, Zuko, disse ele suavemente. Tamala estaria orgulhosa de você. Zuko assentiu, sentindo uma sensação de paz tomar conta dele. Eu não teria conseguido sem todos vocês, respondeu ele. Sua voz cheia de gratidão. Nós permanecemos juntos e isso fez toda a diferença. Enquanto os habitantes da cidade se reuniam, Zuko e o pastor Chris compartilharam a história do que havia acontecido. Eles falaram da verdade que haviam descoberto, da coragem que foi necessária para confrontar a escuridão e do poder da união e da fé para superar até mesmo os inimigos mais formidáveis. O povo ouviu com admiração, suas expressões uma mistura de espanto e admiração. Os eventos daquele dia revelaram a força e a resiliência do espírito humano, e foi uma lição que ressoaria por toda a cidade de Alau por muitos anos. Nos dias que se seguiram, Zuko encontrou consolo no apoio de seus amigos e da comunidade. Eles se uniram em torno dele, oferecendo suas condolências e sua gratidão por sua bravura. Ele sabia que havia feito a diferença, não apenas em buscar justiça para Tamala, mas em se levantar contra as forças das trevas que haviam ameaçado sua cidade. Ao caminhar pelas ruas da cidade de Alau, Zuko sentiu um renovado senso de propósito. Ele havia enfrentado seus medos mais sombrios e saído mais forte por isso. A perda de Tamala era uma ferida que nunca cicatrizaria completamente, mas ele sabia que sua memória viveria nos corações daqueles que a amavam. A cada dia que passava, Zuko sentia o peso do luto começar a se dissipar, substituído por um sentimento de esperança e determinação. Ele sabia que levaria o espírito de Tamala consigo para sempre, uma luz guia que o inspiraria a enfrentar quaisquer desafios que surgissem. Com o passar dos dias e semanas, Zuko se viu abraçando um novo capítulo em sua vida. Os eventos em torno da morte de Tamala o mudaram profundamente, e ele estava determinado a honrar sua memória vivendo uma vida com propósito e significado. O povo da cidade de Alau se uniu a Zuko, oferecendo seu apoio e encorajamento. Eles reconheceram a coragem que foi necessária para confrontar a escuridão que ameaçava sua cidade, e admiraram Zuko por sua força e resiliência. Com a ajuda do pastor Chris e de seus amigos, Zuko começou a reconstruir sua vida. Ele se concentrou no impacto positivo que poderia ter em sua comunidade, canalizando seu luto em ações que fariam a diferença. Juntos, eles organizaram eventos comunitários e iniciativas destinadas a unir as pessoas e promover um senso de unidade e cooperação. Zuko encontrou consolo nos sorrisos e risadas daqueles ao seu redor, sabendo que estavam criando um futuro melhor para a cidade de Alau. Enquanto trabalhava para reconstruir sua vida, Zuko também se sentiu atraído pelos ensinamentos do pastor Chris. O poder da fé e da espiritualidade desempenhou um papel significativo em sua jornada, e Zuko estava ansioso para explorar mais esse aspecto de sua vida. Sob a orientação do pastor Chris, Zuko começou a estudar e refletir sobre as lições espirituais que haviam aprendido. Ele encontrou conforto na ideia de que havia um poder superior em ação, guiando-os e fornecendo força em tempos de adversidade.
Através desta jornada de autodescoberta, Zuko percebeu que não estava sozinho. O apoio de seus amigos, a força de sua comunidade e a orientação de sua fé forneceram uma base sobre a qual ele poderia construir uma nova vida. Certa noite, enquanto Zuko estava sentado na varanda de sua casa, ele observou o sol se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Naquele momento, ele sentiu uma paz e contentamento que não sentia há muito tempo. Ele sabia que Tamala sempre seria parte dele, seu espírito uma luz guia que o inspiraria a viver uma vida cheia de amor e compaixão. E embora o caminho à frente fosse incerto, Zuko estava pronto para enfrentar quaisquer desafios que surgissem, sabendo que nunca estava verdadeiramente sozinho. Com um renovado senso de propósito e um coração cheio de esperança, Zuko olhou para o futuro, abraçando a jornada que estava por vir com coragem e determinação. Ele sabia que estava destinado a grandes coisas e que, junto com sua comunidade, continuariam a superar qualquer obstáculo que se interpusesse em seu caminho. E assim, com a promessa de um novo começo, Zuko respirou fundo e deu um passo em direção ao futuro, pronto para abraçar quaisquer aventuras que o esperassem.